Salve, salve Legião do Camões. Pessoal, me chamo Zé Bonner, sou professor de Geografia e de Atualidade e hoje nós vamos fazer uma aula aqui, falando um pouco sobre a geopolítica do mundo contemporâneo. Quero fazer dois recortes aqui com você, que normalmente quando a gente fala de mundo contemporâneo, para o caso da geografia, nós vamos estar falando sobre nova ordem mundial. Então, esse período que vai nascer ali a partir de 1991, que é quando nós vamos ter o findar, da velha ordem mundial. Então, para falarmos de geopolítica no mundo contemporâneo, a gente precisa ter um pouco da bagagem da velha ordem mundial. Então, vamos começar aqui falando, com vocês sobre velha ordem mundial. E aí já vai uma dica para você, tá, galera? Sempre que a gente fala de aula de atualidade, o aluno fica perguntando, mas o que é a atualidade? A atualidade é tudo que vai acontecer a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode pensar que de 1946 até hoje, quando você está assistindo essa aula, nós estamos falando de atualidade, tá? Então, obviamente, esse período, do findar da Segunda Guerra, ele vai ter algo muito importante acontecendo. Só para lembrarmos, a Segunda Guerra, ela vai ser um período onde nós temos o capitalismo representado pelos Estados Unidos se unindo com a URSS, que na época representava o socialismo. Então nós temos a junção de basicamente rivais contra um mal maior. Que mal é esse? As políticas fascistas que estão surgindo naquele período. Então você tem a Itália fascista de Mussolini e a Alemanha nazista de Adolf Hitler, Então, nesse momento, não valia a pena você ter uma guerra entre capitalistas e socialistas, já que esses dois movimentos, liderado por Mussolini e liderado por Hitler, eram muito pior. Então você vai ter o capitalismo se aproximando do socialismo e travando uma luta contra esses dois países, ou essa lógica expansionista, ou imperialista que existia ali. Obviamente, o Japão vai estar posicionado junto da Alemanha e da Itália. Bem, o desfecho da Segunda Guerra você provavelmente já sabe, mas as potências que saem vitoriosas, elas são os Estados Unidos e a URSS. Esses países conseguem vencer, sufocar os movimentos, europeus principalmente, e no Japão. A partir daí, nós temos o nascimento da velha ordem mundial. Então você tem o nascimento do mundo bipolar, ou seja, dois polos de poder. De um lado, o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e do outro, o socialismo, representado pela URSS. A partir daí, nós temos o mundo bipolar, a velha ordem mundial, ou você pode chamar também, esse contexto de Guerra Fria. Então, esses são os três nomes: velha ordem mundial, Guerra Fria e mundo bipolar, tá bom? Bem, a gente vai lembrar que a partir desse período nós temos inúmeros fatos, que são muito importantes. Vou listar só alguns aqui para vocês, A gente pode listar a Guerra das Coreias, que vai ali de 1950 a 53, período realmente quente da Guerra Fria, mas que não envolvia diretamente essas duas potências. A outra guerra muito importante é a Guerra do Vietnã, que vai ser uma guerra muito mais longa, uma guerra onde a gente nota, algumas práticas, enfim, infelizmente acontecimentos muito mais tristes. Da década de 50 até a década de 70. Qual é o período de maior tensão da Guerra Fria ou da velha ordem mundial? 1962, quando você vai ter a crise dos mísseis, Um período ali onde a URSS estava mandando navios para Cuba e a Marinha Americana vai interceptar esses navios. Então, é o primeiro período em que nós temos a URSS frente a frente com os Estados Unidos, período muito importante da velha ordem mundial. Temos outros períodos, alguns fatos importantes. Nós temos o homem indo ao espaço em 1961, representando a URSS, o Yuri Gagarin vendo a Terra pela primeira vez e falando a grande frase, a Terra é azul, uma frase que realmente vai marcar o período. E no final da década de 60 nós temos a resposta estadunidense
com o homem indo à Lua, né, em 1969, aí, com uma outra frase também muito importante para a mesma década: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Então, esse período a gente nota que foi marcado por uma guerra ideológica entre essas duas potências. Obviamente, quem estabelecesse o maior número de parceiros teria vantagem. Então, esse período todo de amadurecimento entre essas potências vai servir muito porque a gente vai ver aqui como nova ordem mundial. Perceba, né, que quando eu falo de amadurecimento, é porque a gente nota algumas políticas que vão dar muito certo e outras que não vão dar tão certo assim. Entre as políticas que dão muito certo, a gente pode pensar nos grandes acordos estabelecidos pelos Estados Unidos. A gente pode lembrar alguns, né? Mas o Plano Marshall, que vai ser uma ajuda econômica aos países da Europa, o Plano Colombo, que vai ser uma ajuda econômica aos países asiáticos, o Plano Bagdá, que vai ser uma interferência no Oriente Médio. Aqui na América do Sul, a gente pode pensar na Aliança para o Progresso, né, onde você tem essa forte aproximação do governo estadunidense com o Brasil, né? Para as Américas, a gente pode pensar no Brother Sun, que vai ser essa aproximação de outros países latino-americanos. Podemos pensar também em políticas que não deram tão certo assim. As guerras, é claro, mas a gente pode pensar na política armamentista, que foi uma política completamente desenfreada, onde a URSS e os Estados Unidos começam a produzir armas que destruiriam a Terra várias vezes, né? Então, obviamente, uma política muito descuidada que realmente não vai gerar bons frutos para nenhuma das duas potências, tá? Bem, quero que você pense que existe um grande marco dentro dessa velha ordem, que é 1947, quando nós vamos ter a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel realmente representa um grande marco, porque você tem uma associação, né, dos Estados Unidos com um país no Oriente Médio, ali, uma área, né, que vai representar uma grande importância geopolítica. Lembre-se que o Estado de Israel ele vai ser visto como um Estado tampão. Por que ele recebe esse nome? Porque ele fica em uma área que impede a comunicação do mundo árabe, né? Fica exatamente ali, muito próximo da África, muito próximo do Oriente Médio, onde ele está, tá? Você pode chamar aquela área também de Ásia Menor, e muito próximo da Europa. Então, realmente a ideia de um Estado tampão é para impossibilitar uma comunicação do mundo árabe, né? Para estar em uma área estratégica a nível de transporte. Lembre-se que Israel tem fácil saída para o Mar Vermelho e também tem para o Mar Mediterrâneo. Então, se conecta facilmente os dois principais oceanos daquela área, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Então, realmente, a criação do Estado de Israel é um grande marco territorial. Lembre-se dessa data, 1947, tá? E a gente pode pensar no grande desfecho que vai levar ao fim da velha ordem mundial. Em primeiro lugar, eu falei aqui da política armamentista, né? Ela vai dar errado para os Estados Unidos e também vai dar errado para a URSS. A URSS vai gastar muito com armas e eles começam a ter grandes prejuízos na questão alimentícia, né? Então, gasta-se muito com arma, falta dinheiro para sim investir na produção alimentar. Isso, obviamente, gera um grande desconforto dentro da população e a população vai reivindicar isso através de manifestações. Bem, uma das grandes manobras, né, que nós vamos ter dentro do governo da URSS acontece na década de 80, quando nós temos duas políticas implementadas. A primeira vai ser conhecida como perestroika, que vai ser um movimento de reestruturação ali do governo, repensar gastos, né, reduzir gastos em alguns setores, mudar um pouco essa política. E também a Glasnost, onde nós temos uma lógica de transparência, ou seja, o governo ele começa a prestar conta com a população, mostrar onde os gastos estavam sendo feitos para que a população ali tivesse um bem-estar.
Essas manobras, infelizmente, não vão impedir o fim da URSS, que em 1989 vai mostrar aí realmente ela começa a dar sinal de seu fim. Em 1989 nós temos a queda do Muro de Berlim, né? Então, realmente, essa divisão do mundo entre lado socialista e lado capitalista vai acabar em 1989. Eu quero que você pense que assim que o muro caiu, o grande fluxo de pessoas se deu do lado oriental, ou seja, socialista, para o lado ocidental, ou seja, capitalista. Então, realmente a população estava desconfortada com o lado oriental, né, com as políticas que eram oferecidas pela URSS. E aí eles vão migrar para o lado ocidental, ou seja, a área que era administrada pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra. Então, isso já é um grande sinal de que o capitalismo estava muito bem estruturado. Seguindo a história, em 1991, nós temos um fenômeno importante. Eu vou mostrar para vocês aqui já, né? Mas a gente pode pensar que em 1991 nós vamos iniciar uma nova roupagem dos conflitos, tá? Que é basicamente o que a gente vai falar aqui. Esses conflitos, eles vão marcar uma reestruturação e uma passagem dessa velha ordem para essa nova ordem. Vamos para uma outra regra que eu quero que você leve no coração. Sempre que eu falar de algum conflito de 1947 a 1991, eu quero que você pense que ele tem um contorno ideológico. Ele é um conflito que ele está sendo marcado pela lógica do capitalismo versus o socialismo. Regrinha básica: Coreia do Norte, se é norte vai ser socialista, se é sul vai ser capitalista. A mesma regra você leva para o Vietnã. Vietnã do Norte, socialista. Vietnã do Sul, capitalista. Então você nota que esses conflitos, eles são conflitos ideológicos. Capitalismo versus socialismo. Qualquer tipo de conflito que envolva Israel não tem esse mesmo cunho. Ou seja, não é uma briga de capitalismo versus socialismo. Nós temos uma questão ali, né, étnico-religiosa muito diferente. Porém, como eu estava falando, em 1991 nós temos a Guerra do Golfo I. Olha que interessante. Em 1991, o ditador que estava à frente do Iraque, ele vai ter, né, um mal-estar com o Kuwait e ele vai pedir para que o Kuwait reajuste o preço do petróleo. O preço do petróleo praticado pelo Kuwait estava muito barato e isso estaria afetando a economia iraquiana. Bem, esse líder que nós estamos falando era Saddam Hussein. Saddam Hussein, que já estava no poder há um certo tempo, né, um governo estável, um governo maduro, vai reivindicar uma política externa feita pelo Kuwait. Bem, lembra também que o Kuwait ele era um aliado estadunidense, isso é muito importante. O Kuwait ele realizava um grande comércio com os Estados Unidos. Então, a partir do instante em que Saddam Hussein mexeu com o Kuwait, mexeu também com os Estados Unidos. O Iraque vai invadir o Kuwait e os Estados Unidos vai vir em apoio, né, ao Kuwait. A partir daí nós temos a Guerra do Golfo I. É importante que você lembre, tá, que o presidente, nessa ocasião dos Estados Unidos, era o George W. Bush, só que você tem um H aí, tá? Esse é o George pai que eles falam. Então, o George Bush pai vai estar no poder e é ele que trava essa briga com o Saddam Hussein. Isso em 1991. Lembra que eu falei que todos os conflitos de 47 a 91, em que os Estados Unidos se colocavam de um lado, quem se colocava do outro? Isso mesmo, a URSS. Nesse caso, a URSS não vai participar. A não participação da URSS vai deixar claro algo para o mundo. O quê? Que a sua economia está completamente fragilizada. Então,
O presidente da URSS, né, o nosso amigo Gorbachev, ele não vai participar porque ele não poderia mais participar. Ele não tinha mais capacidade de participar. A partir do momento em que a URSS não participa contra os Estados Unidos, eu posso pensar em dois resultados. Em primeiro lugar, o Iraque vai recuar, obviamente. E em segundo lugar, a velha ordem mundial acabou. Então eu quero que você pense que em 1991, com a Guerra do Golfo I e a não participação da URSS, ficou claro a total fragilidade da URSS e o fim do que a gente chama de Guerra Fria. E no dia 25 de dezembro de 1991, a URSS vai anunciar o fim do seu sistema. Caiu a URSS, caiu o socialismo. Duas coisas são importantes. A primeira, Gorbachev vai passar o seu governo para o primeiro presidente da Rússia após, né, o período da URSS. Quem é essa pessoa? Boris Yeltsin. Boris Yeltsin passa a ser o presidente da Rússia e o vice-presidente da Rússia é quem? Uma figura muito importante e muito conhecida. O vice-presidente da Rússia vai ser o antigo presidente da KGB, que era a grande agência de inteligência russa, né? Era o nosso amigo Vladimir Putin. Então, em 1991, Vladimir Putin deixa de ser o presidente da KGB e passa a ser o vice-presidente da Rússia. Por que isso é importante? Vladimir Putin, galera, chega ao poder em 1991 como vice-presidente e está no poder até 2020. Atualmente, como presidente, variou alguns momentos de cargo, de vice-presidente foi a presidente, vai ser primeiro-ministro da Rússia, né, quando ele implementa o semipresidencialismo, mas ele esteve no poder de 91 a 2020. Realmente aí um grande marco na história da Rússia, tá? E isso passa a ser muito importante, você ter uma figura que tinha uma grande representatividade no antigo sistema e mantém essa representatividade no sistema atual. Muito bem. Também quero que você pense que Boris Yeltsin era muito próximo, ele vai realizar uma política de forte aproximação do governo estadunidense, tá? E para entendermos esse contexto todo, então, o que você entendeu? Que a Guerra do Golfo I, 1991, representa o fim da velha ordem mundial. Ué, o mundo não é mais bipolar. Quem que sobrou? Sobrou os Estados Unidos como grande potência. Militarmente, o mundo se torna unipolar. É indiscutível, nesse momento aqui, que exista outro país que consiga bater de frente com o poderio bélico estadunidense. Isso é inquestionável. Então eu digo que o mundo ele é unipolar no caráter militar. Porém, economicamente, nós vamos ter um rearranjo que vem sendo desenvolvido principalmente na Europa ao longo da Guerra Fria, que é a questão do bloco econômico, né? O primeiro bloco econômico ele vai nascer na década de 40 na Europa, que é conhecido como Benelux. Você tem a junção da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo, que vão ao longo, né, dos anos estabelecendo parcerias com alguns países, como a Alemanha, a própria França, a própria Itália, vão se articulando e a partir daí você tem o surgimento de blocos econômicos. Essa eclosão dos blocos econômicos, ela vai dar uma nova roupagem ao mundo, a essa nova ordem mundial. E eu vou dizer que na ordem militar o mundo é unipolar, mas na ordem político-econômica o mundo ele é multipolar, ou seja, eu tenho vários blocos de poder, que são os blocos econômicos. A gente pode citar a União Europeia, podemos citar o bloco que os Estados Unidos faz parte, o NAFTA, o Brasil, né, vai desenvolver o Mercosul. Lembra que nós vamos ter também um bloco onde a Rússia vai fazer parte, né, que é a CEA, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, o mundo passa a ter vários blocos de poder. Bem,
Passado o tempo, né, eu vou dar aqui um pequeno grande salto, então estamos passando 10 anos, mas mais importante do que passarmos 10 anos, estamos mudando o século, chegamos ao século 21. O século 20, pessoal, ele vai terminar como um século marcado por muitas guerras, muitos conflitos. Esperávamos ter um século diferente, um século marcado pela paz. Não é isso que nós vamos ter no dia 11 de setembro de 2001. Pela segunda vez na história, solo americano é atacado. Você lembra que a primeira vez foi pelo Japão, o que vai levar ali, né, a participação estadunidense contra a japonesa realmente efetiva. E a segunda vez você vai ter o ataque às Torres Gêmeas. Em primeiro lugar, a grande pergunta que o mundo fez, né? Quem é que está atacando os Estados Unidos? E a gente vai lembrar que quem ataca os Estados Unidos, ou pelo menos quem é acusado de atacar os Estados Unidos, é um grupo que ficava em um país do Oriente Médio. Esse grupo, né, apelidado como Talibã, ficava ali na área entre o Afeganistão e o Paquistão. O Paquistão é um país fortemente aliado ao governo americano, diferentemente do Afeganistão. O Afeganistão, nesse contexto, era liderado por Osama Bin Laden, né? E, obviamente, representava ali um grande rival do governo desse rapaz ali. Esse rapaz que está na foto, não sei se você reconhece, é o George Walker Bush. Esse é o George W. Bush filho, tá? Então você lembra que em 1991 houve uma guerra do Saddam Hussein contra o pai dele. Em 2001 é ele que vai receber a notícia que o solo americano estava sendo atacado. Bem, inicialmente o mundo todo apavorado, ele vai mandar a gente fazer compras. Uma forma de esquecer o que estava acontecendo era comprarmos. Meses depois, ele vai desenvolver o que ficou conhecido como Doutrina Bush. Para tudo! A Doutrina Bush, ela vai ser um grande marco, realmente um grande marco dos conflitos na nova ordem mundial. Se você entender isso, eu te garanto que você não vai ter mais dificuldade em nenhum tipo de conflito na nova ordem mundial. Então a gente vai investir aqui muito tempo. O que foi a Doutrina Bush? A Doutrina Bush, ela foi um decreto americano dizendo mais ou menos assim. Vou resumir para você. Os Estados Unidos têm o direito de invadir qualquer país que ponha em risco a paz mundial. Os Estados Unidos têm o direito de invadir qualquer país que ponha em risco a paz mundial, mas quem deu a ele esse direito? Ele mesmo. Então ele diz, a partir de hoje eu posso invadir qualquer país que ponha em risco a paz mundial. Bem, pera lá, né? Bem, para os Estados Unidos realizar uma intervenção, principalmente militar, ele precisa do aval de quem? Do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, ele é composto por 10 países, mas nós temos 5 países que são membros fixos, ou seja, são os países que vão ter o poder de veto. Tema também muito importante. Quais são os 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Como é que você lembra deles? São os países que vão vencer, né, a Segunda Guerra Mundial. Então você tem os Estados Unidos, que lutou ao lado da Inglaterra, da França e da Rússia, e a China que vai ser convidada realmente por ter um exército muito numeroso, um exército bastante robusto. Bem, esses 5 países precisam ser consultados antes que qualquer outro país invada, né, qualquer país. Mas o governo americano se sentiu na necessidade de dar uma resposta à população. É a partir daí que você vai ter o início da guerra ao Afeganistão. A guerra ao Afeganistão, ele começa no final do ano de 2001, né? Então você tem nessa imagem aqui, a gente consegue contemplar tropas americanas já em solo iraquiano realizando aí o processo de intervenção. A pergunta é, quem é que está fazendo o terror?
O grupo que é acusado de fazer terror é o grupo Talibã. A questão do grupo Talibã é uma questão muito simples. Eles estavam lutando para formar o Talibã, o seu país. Então, inicialmente não se via muito motivo para eles estarem realizando ataques, né, contra prédios civis, né? Então você tem ali no dia 11 de setembro os alvos principais que foram atacados foram os dois prédios mais importantes, né? As Torres Gêmeas, que eles chamavam, o World Trade Center 1 e 2. O Pentágono também vai receber um ataque e supostamente teria um quarto avião que estava se encaminhando para a Casa Branca, só que esse avião ele foi abatido. Por que o grupo Talibã estaria atacando os Estados Unidos? Bem, supostamente o governo americano vai alegar que eles estão espalhando o terror para lutar pelas suas causas. Muito importante. O Afeganistão, ele tem uma estrutura muito importante, é um país que também está no Oriente Médio e é um país que tem reservas de petróleo. Inicia-se a intervenção americana em 2001, quando os Estados Unidos não respeita o veto do Conselho de Segurança da ONU. Então essa questão vai ser levada para a ONU, o governo americano vai dizer que precisa fazer essa intervenção para dar uma resposta para a sua população e ao mesmo tempo para estabelecer essa doutrina Bush, né? Essa guerra ao terror, ficou conhecido assim esse período. Te aconselho até a assistir esse filme que ganha até um Oscar como melhor filme. O nome do filme é Guerra ao Terror, né? Onde você nota, né, as manobras que são feitas pelo exército americano em solo afegão. Essa intervenção aqui, ela vai gerar uma caça ao homem que passa a ser o homem mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. Então, o grande líder do povo afegão, o que estaria liderando o grupo Talibã, vai começar a ser caçado pelo governo americano. Isso acho que ficou claro. Agora, a doutrina Bush, ela vai incentivar um pacote de intervenções. E aí, nós temos, em 2003, né, um outro processo acontecendo. Nós temos a guerra ao Iraque, tá, galera? É muito importante você pensar que o George W. Bush, né, o filho, ele quer meio que se vingar agora do pai. Como ele tem essa capacidade de realizar intervenção, ele vai fazer realmente uso da doutrina Bush. E é a partir daí que ele estabelece uma forte intervenção ao Iraque. A guerra do Iraque ela vai começar em 2003, exatamente 2003, quando o exército americano invade o Iraque, acusando Saddam Hussein da produção de armas químicas. Ora bolas, se ele está produzindo armas químicas, ele estaria pondo em risco a paz mundial. Se ele está pondo em risco a paz mundial, o governo americano tem o direito de realizar uma intervenção. E é isso que acontece em 2003. O nosso ditador Saddam Hussein, esse S aqui vai ajudar muito vocês, tá? Sempre que a gente falar de Saddam Hussein, eu vou pedir para que você lembre-se desse Szinho aqui, e aí você pode pensar numa regrinha muito tranquilinha, né? Então, Saddam Hussein, esse S aqui vai te ajudar a lembrar que ele é, então, o quê? Ele é representante dos sunitas. Então, obviamente, ele é muçulmano, representante do grupo sunita, tá? Então, isso é uma regra que vai ser muito importante pra gente. Bem, ele passa a ser caçado, apesar das manobras, né, para escapar, até alguns relatos são muito interessantes. Reza a lenda que no dia que ele foi realmente preso, ele foi descoberto a área onde ele estava escondido já em um esgoto, tá? Ela foi identificada por um drone que estava a quilômetros da Terra, que viu uma fumaça saindo do esgoto. Essa fumaça que saía ali do esgoto era do guarda-costa dele, né? O general mais importante, mais próximo a ele, que fazia uso de um charuto. E o drone identificou a fumaça saindo daquele esgoto, mandou as tropas por terra e identificou o Saddam Hussein.
Ele foi preso, completamente abatido, aquela figura que se tinha de um grande ditador, sempre muito forte, um homem realmente com uma imagem imponente, apresentava-se ali completamente magro, abatido, barba muito grande, cabelo muito grande, completamente cheio de piolho, né? E ele foi preso, vai ser julgado e condenado à forca. Bem, quando ele estava indo para a sua execução, uma imagem vai ser feita, né, de forma bastante amadora. Alguém vai filmar ele indo até a forca para ser executado. E o que marca nesse processo de execução? Ele indo para a forca, ele indo para a morte, ele vai abraçado com o Alcorão, o principal livro do muçulmano, do povo muçulmano, né, proferindo palavras sagradas. E a partir daí, ele não morre apenas, ele se torna um herói, o que vai gerar grande inspiração, principalmente para quem? Para o povo sunita. Então eu quero que você entenda que em 2006, né, a execução do Saddam Hussein vai servir como inspiração para o povo sunita, principalmente pensar numa forma de lutar contra quem havia derrubado seu ditador. E isso vai ser muito importante, né, para a gente entender um pouco dessa história. Antes de eu falar o que isso gera, eu quero dar um salto aqui, indo para 2011, quando você vai ter também a execução de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, ele vai ser encontrado no Paquistão 10 anos depois do início, né, da guerra do Afeganistão. O Paquistão é um país que fica mais ao sul ali do Afeganistão. Vai ser descoberto, vai ser executado na sua casa e o seu corpo vai ser lançado no oceano. Onde? Não se sabe, não foi falado pelo governo americano, porque eles estavam com muito medo que se gerasse, né, mais um líder, mais uma inspiração para o povo sunita. Então, preferiu-se não enterrar ele, porque aquela área se tornaria um solo sagrado, e aí o governo americano achou melhor, optou por jogar o seu corpo ao mar. Esses dois casos que eu estou falando, galera, eles vão representar algo muito importante, tá? Não sei se você está me acompanhando até aqui, mas a ideia muito importante que eu quero te trazer é: a doutrina Bush, ela representa a caça ao terror. Só que desde então, nós só estamos fazendo intervenções em quê? Em países islâmicos. Em 2006, com a execução do Saddam Hussein, um grande líder para o povo islâmico. Em 2011, também com a execução do Osama Bin Laden, um outro grande líder para o povo islâmico, vai incentivar uma política um pouco até complexa de se falar, mas uma lógica de basicamente culpar o povo islâmico pelos grandes processos que estão acontecendo, pelos os atos, né, que são feitos. Isso vai gerar uma postura de grande mal-estar no mundo. Daqui a pouco eu vou falar nisso, mas eu quero que você pense que o povo islâmico ele vai começar a ser mal visto. Em várias partes do mundo, né, você vai ter movimentos de perseguição, de mal-estar, uma dificuldade em lidar com o imigrante, e aí você pode pensar que nós vamos ter, né, com essa forte caça ao povo. Eu vou usar realmente esse termo, tá? Mas eu vou usar aqui aspas somente para suavizarmos. Você vai ter a caça ao povo islâmico. E aí, obviamente, a gente pode pensar que em algumas partes do mundo isso vai gerar um grande mal-estar em relação à figura imigrante. E isso gera o que a gente chama de xenofobia. A xenofobia ela vai representar, né, na verdade, uma não aceitação. O termo aqui, fobia, ele está ligado à ideia de aversão e xeno estrangeiro, né? Uma aversão, um medo exagerado da figura desse estrangeiro, principalmente quando ele vem de partes específicas do planeta. Então, essas ações americanas, elas tendem a legitimar uma xenofobia, uma perseguição ao povo islâmico. Bem, mas como eu falei, a morte de Saddam Hussein
não vai ficar tão barata assim. Avançando aqui, eu trouxe para vocês a ideia da criação do Estado Islâmico. A gente lembra que realmente, né, o surgimento do Estado Islâmico vai revolucionar o mundo. Você vai ter uma nova onda de medo, principalmente na Europa, onde você vai ter uma série de ataques aí ordenados e ataques que vão ser reivindicados pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico vai dizer, não, eu que fiz esse ataque, porque eu ainda estou chateado com o que foi feito com o meu povo, com o que foi feito com o meu líder. E aí eu quero que você entenda o contexto de surgimento do Estado Islâmico. E aí você tem esse esqueminha que eu tentei fazer aqui. Não sei se está muito claro, mas vou tentar destrinchar aqui com vocês, tá? Bem, tive que voltar para antes da Guerra do Golfo. Eu botei aqui Guerra do Golfo 2, tá? Então você lembra que a Guerra do Golfo 1, 1991, Guerra do Golfo 2, 2003. A segunda invasão estadunidense ao solo iraquiano. Como que funcionava o Iraque antes da guerra? Bem, a nível populacional, você tinha 60% da população xiitas árabes, 20% da população de sunitas árabes. Lembra do que eu falei, né, para você? Olha para cá, ó. Saddam Hussein, o Szinho e o Szinho de sunita. Só para você lembrar que ele era sunita, não xiita. E 20% dos curdos sunitas. Bem, esses 20% sunitas árabes, liderados por Saddam Hussein, estavam no poder. E estavam no poder há muito tempo. Desde a década de 70 que Saddam Hussein representa, né, ocupa um cargo de liderança dentro do Iraque. É sabido que ele, de vez em quando, tinha algumas posturas radicais, né, e realmente assassinava opositores. Então você tinha ali um líder sunita que de vez em quando realizava intervenção contra os curdos, contra os xiitas. Só que isso gerava uma sensação de paz no Iraque. Então, ao longo da década de 70, 80, até 90, quando você tem ali o mal-estar da Guerra do Golfo I, mas depois disso volta, o Saddam Hussein ele foi apelidado como mal necessário. Necessário para quê, Zé? Necessário para estabelecer a paz no Iraque. Nossa, que coisa perversa! Sim, apesar dele agir com truculência, de colocar o seu exército contra o povo curdo, contra os xiitas, ele realizava uma sensação de paz no Iraque e, obviamente, no Oriente Médio. Então, ele era visto pelo mundo ocidental, principalmente pelo governo estadunidense, como um mal necessário. Bem, a partir do instante em que eu tenho o assassinato dele, eu vou gerar uma nova lógica dentro do Iraque, que eu botei aqui para vocês, fim da Guerra do Golfo II. No período de 2010, o governo americano vai dizer que realmente não havia tanta necessidade de ter um grande número, né, de combatentes ali, e ele inicia um processo de saída do Iraque. Para resolver a grande instabilidade, o grande mal-estar que estava, eles vão ter a seguinte postura. Vem para cá. Os 20% de curdos vão eleger um novo presidente. Então, os curdos ficariam com o cargo máximo no poder executivo. E os 60% de xiitas árabes iriam nomear o primeiro-ministro, tendo grande representatividade no legislativo. Bem, essa manobra realizada pelo governo americano, eles acharam que daria certo. O problema eu tiro os sunitas do poder, assassino o líder deles, que foi meio que usado pelo mundo ocidental, e agora eu dou o poder para o inimigo. Se você pensar no ponto de vista de um xiita e de um curdo, é uma posição interessante, é uma manobra interessante. Se você pensar no ponto de vista dos sunitas, é uma manobra altamente desinteressante. E é aí que um outro general, né, do Saddam Hussein,
conhecido como Abu Bakr al-Baghdadi, liderando os sunitas, vai estabelecer a formação de um califado. Zé, quem é Abu Bakr al-Baghdadi? Ele vai ser o rapazinho responsável pela criação do Estado Islâmico. É esse rapaz que vai liderar o povo sunita dizendo que eles não deveriam aceitar essa imposição estadunidense e ele vai articular o povo, os seus aliados, a liderarem um grupo que estaria implementando um novo califado. Bem, tentei mostrar aqui para vocês a ideia básica do que é um califado e trouxe a imagem aqui do Abu Bakr al-Baghdadi. Vou contar a história dele já já, mas antes entendermos o que é esse califado. O califado, galera, vai ser um modelo político muito antigo, tá? Existente no mundo árabe, onde basicamente eu tenho um território, um espaço onde ocorre a Sharia. O que é a Sharia, Zé? É a lei islâmica pura, em essência, não é o desdobramento. A gente costuma ver que com o passar do tempo, né, alguns dogmas de algumas religiões, eles vão ser flexibilizados. O califado, ele pega basicamente as leis clássicas daquela religião e implementa sem nenhum tipo de flexibilização, sem nenhum tipo de negociação. Então a gente estaria voltando às práticas realizadas no século VII, tá? As leis tradicionais da Sharia. E quem não aceitar essas leis entra no modelo do jihad. O que é o jihad? O jihad é a guerra santa. São as implementações de uma guerra para que as práticas da Sharia sejam implementadas. Bem, e aí olha que interessante, quando um representante sunita ele tem uma postura mais extremista, uma postura mais radical de implementação da Sharia, ele vai ser chamado de jihadista. Então a gente pode pensar que esse jihadista aqui, ó, ele tem um posicionamento mais radical, uma postura mais radical. Pode aparecer na sua prova que ele é um radical, pode aparecer na sua prova que ele é um extremista. Ele leva as leis da Sharia ao extremo. Ele apresenta atitudes radicais. Você deve ter ouvido falar do Estado Islâmico, é claro. O Estado Islâmico realmente tem uma postura muito severa, né? Execuções, algumas pessoas vão ser incendiadas, outras vão ser afogadas, uma postura extremamente radical. Então você tem ali a imagem do líder, conhecido como califa. Bem, o nosso amigo aqui, ou o nosso líder, ele vai ficar à frente do Estado Islâmico até o ano passado, não sei se você lembra, mas ele foi executado na Síria, tá? Então, al-Baghdadi foi sendo caçado, o Estado Islâmico foi sendo caçado, uma grande parceria, né, uma nova parceria entre a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia vai liderar esse processo de combate ao Estado Islâmico e eles conseguem aí a execução do al-Baghdadi, tá? O líder desse califado. Vou mostrar para vocês agora como que o Estado Islâmico atuava. Então, vou apresentar algumas características, né? Mas antes de falarmos das características, eu quero te apresentar alguns nomes, porque às vezes vai ter uma variação desses nomes dependendo da prova e os alunos ficam com dúvida. Então eles chamam de ISIS, tá? O Estado Islâmico ele é conhecido como ISIS. Aí mostrei aqui para vocês que ISIS é Islamic State of Iraq and Syria. Então é o Estado Islâmico que vai nascer no Iraque e que depois vai para a Síria, tá? Então esse Szinho que não aparece ali é de Síria. Olha que coisa fácil, né? Você lembra que o Saddam Hussein ele era iraquiano. Você lembra também que ele era sunita. Então, onde vai surgir o Estado Islâmico, Zé?
no Iraque. E eles são islâmicos o quê? Sunitas. Eles são muito radicais, como você viu, então eles são jihadistas. Se você lembrar do contexto de surgimento, você já consegue matar várias questões, tá? Pode aparecer EI, Estado Islâmico, aqui, obviamente, em português, e pode aparecer a palavra ISIL, tá? Que aqui, ao invés de Síria, aparece o Levante. O Levante é um território que existiu há séculos atrás, que pegava todo o norte da África, o sul da Europa e parte do Oriente Médio. Então a pretensão do Estado Islâmico era tomar toda essa área, o norte da África todo, o Oriente Médio e o sul ali da Europa, áreas que já foram dominadas pelo povo islâmico. E também aparece a palavra Daesh, que nada mais é do que a mesma coisa do primeiro nomezinho aqui, tá? Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Então, você não precisa ficar com dúvida, apareceu algum desses nomes, é a mesma coisa. Ali, você tem uma imagem, muito interessante, mostrando uma figura do Estado Islâmico. Eles usavam vestimentas pretas, normalmente escondiam o rosto, e 4 braços mostrando características. A primeira característica aqui, o processo de execução. O processo de execução severa, normalmente filmada, uma filmagem de qualidade, uma edição de qualidade. Então eles tinham tecnologia, eles possuíam pessoas com conhecimento tecnológico e eles queriam ter uma expansão das suas práticas maior. Então eu vou mostrar isso para o mundo todo. Então, além de produzir esse vídeo, eu vou produzir com altíssima qualidade, porque eu quero que todos vejam, que vejam com clareza, que não tenha dúvida que somos realmente radicais. Esse bracinho aqui mostra eles destruindo algumas obras, alguns monumentos. Eles são iconoclastas, eles não aceitam nenhum tipo de monumento, nenhum tipo de saudação, algum tipo de alguma figura, alguma silhueta, alguns prédios eles vão derrubar, então eles realmente não respeitavam nenhum tipo de história, eles queriam apagar essa história para resgatar uma história ainda mais antiga, ainda mais pura, realmente sem nenhum tipo de intervenção, principalmente se essa intervenção tivesse sido feita pelo mundo ocidental. Desse lado aqui, aqui embaixo primeiro, mostra eles dominando algumas áreas de petróleo. Eu vou mostrar para vocês algumas cidades que eles conquistam e realizando a venda aqui do petróleo no mercado informal. Alguns países vão comprar petróleo do Estado Islâmico porque eles apresentavam um preço mais em conta, um preço mais barato. Então a gente mostra ali que não tem o rosto de quem está comprando para mostrar que existia uma informalidade, uma ilegalidade nesse comércio. Então essas são as características básicas do Estado Islâmico. Uma outra característica, existe um povo que fica ali entre a Síria e o Iraque, basicamente ocupando ali o norte do Iraque, que é o povo que eles chamam de Yazid. O Yazid, ele é uma população que já foi extremamente massacrada ao longo da história da humanidade, não tem o seu território, então eles é uma nação que não tem o seu espaço, então realmente eles estão fugindo, eles vivem muito em áreas de montanhas, isolados, com uma grande pobreza. E mostra aqui algumas práticas realizadas pelo Estado Islâmico. Nessa primeira imagem aqui você tem um Estado Islâmico, 3 representantes fazendo leilão de mulheres. Essas mulheres, elas normalmente são usadas como escravas sexuais, tá? Então eles pegam as mulheres Yazid, levam elas para praças públicas e realizam a sua venda. Essa outra imagem aqui vai mostrar uma mulher Yazid, que foi escrava e que ganhou a sua carta de alforria. Possivelmente o seu dono ele foi exigido pelo exército
do Estado Islâmico ou algum tipo de exército, e eles, antes de ir para a guerra, uma guerra que provavelmente eles não voltariam, né? Normalmente eles se doam com a vida mesmo para participar dessas guerras, eles dão a liberdade para elas através da carta de alforria. Ela se torna uma mulher livre novamente. E aqui está essa menina que conseguiu fugir de um processo de escravidão e foi resgatada aí, né, dando toda essa declaração, né, mostrando para a ONU algumas das práticas feitas pelo Estado Islâmico, tá? Bem, chegamos até a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela vai ser um outro movimento também, movimento que surge, como o nome diz, no mundo árabe. Ela vai surgir exatamente no norte da África, por esse descontentamento, basicamente, com ditadores. Então, como característica básica da Primavera Árabe, eu quero que você pense que você tem uma população reivindicando líderes que estão no poder há muito tempo, né? Ditadores há anos no poder. Ditadores esses que estavam realizando uma forte política de concentração de renda. Então você tinha um ditador que está há muito tempo no poder, concentrando renda, os países marcados por grandes práticas, né, de fraudes, de corrupção, desemprego em massa, a população completamente insatisfeita, só precisava de um estopim. Esse estopim ele vai acontecer em dezembro de 2010 na Tunísia. Esse país aqui, norte da África, tá? Quando você tem um feirante local com a sua barraquinha e ele precisava o tempo todo subornar os policiais para vender ali os seus produtos. Tem um dia que ele diz que não tem dinheiro e a polícia local vai quebrar o seu carrinho. E esse rapaz vai jogar gasolina no próprio corpo e vai atirar fogo. Esse ato dele vai ser filmado e vai ser colocado numa rede social. A partir daí a população vai às ruas e vai reivindicar o governo desse rapaz aqui, ó, Ben Ali. Tá? O Ben Ali, ele era o presidente em prática da Tunísia. Ele tenta ainda fazer algumas manobras, ele vai visitar o jovem no hospital, só que dias depois esse jovem vem a falecer. E aí realmente a população já estava inflamada com todas, né, as questões que eu apresentei aqui, e mais esse caso desse rapaz que realmente perde a vida em prol de reivindicar, de se colocar contra o governo. O governo de Ben Ali não aguenta e ele sai do poder. A Tunísia é muito importante, galera, porque ela é o primeiro marco dessa Primavera Árabe. Então, começou no norte da África. Bem, um mês, né? Na verdade, meses depois, tem basicamente 2 meses aí, não 2 meses inteiros, mas em fevereiro você tem as manifestações acontecendo no Egito, esse paísinho aqui, tá? Onde a população vai às ruas, elas vão marchar sobre a ponte do Rio Cairo ali, reivindicando o governo do Hosni Mubarak. O Hosni Mubarak estava no poder há 30 anos, né? Realmente o Egito passava ali por uma situação econômica insustentável, a população vai contra esse governo que também vai ser derrubado. Bem, derrubamos o Ben Ali, derrubamos Hosni Mubarak, obviamente você tem inspiração para o mundo todo. Um dia depois as manifestações começam no Iêmen, tá? Aí a gente já parte para essa região aqui da Península Arábica, estamos no Oriente Médio. O Iêmen também vai ter um grande processo de reivindicação e você vai ter também a derrubada de Abdullah Saleh, né? É esse rapazinho aqui que também estava há 30 anos no poder. Então, realmente, figuras aí que lideravam por muito tempo, lideravam de forma insatisfatória na avaliação da população e aí vão ser retirados do poder. Um dia depois, você tem um outro país entrando em revolta, que é esse aqui, tá?
esse paísinho aqui conhecido como Líbia. A Líbia é um país famoso, né? Tem o melhor petróleo da terra, o petróleo mais puro, mais fácil para refinar. E o seu líder, o nosso o conhecido líder Muammar Gaddafi, estava no poder desde 69, pessoal. Então ele ficou desde 1969 até 2011, quando o seu poder vai ser questionado liderando esse país. É óbvio que essa figura não vai querer sair do cargo. É óbvio, o cara está ali a vida toda. Ele é um grande líder, ele não vai abrir mão disso. Só que o Gaddafi, ele tem uma postura diferenciada dos outros líderes, né? Ele vai colocar o seu exército contra a população. Então, realmente, um exército, né, de mercenários que ele tinha, mas o exército do país contra a população, um país pobre, né, um país marcado por camponeses, uma população sem acesso a quase nada, ia ser basicamente uma execução. Mas não é isso que se vê. Inicialmente, o exército de Gaddafi vai ter muita vantagem, mas com o passar do tempo, vai conseguindo conquistar espaço e você vai ter a prisão dele. Ele vai ser preso, vai ser capturado e vai ser executado pelo povo. E aí você tem a derrubada de Muammar Gaddafi. O que eu quero que você lembre? Na Líbia, Gaddafi vai ser o primeiro presidente a ser executado. Ele não vai ser depois retirado do poder. Ali vai ser diferente, ele vai ser executado. Bem, as manifestações chegam depois, né, em Bahrein, onde você vai ter também a saída de Al-Khalifa, esse rapazinho aqui, ele vai ser retirado do governo do Bahrein. E você também tem a questão da Síria. A questão da Síria é muito importante, né? Porque você tem o Bashar al-Assad no poder. Lembra que o Bashar al-Assad, ele é filho do Hafez al-Assad. Hafez al-Assad chega no poder em 1970, através de um golpe. Ele era ministro de guerra, né? E ele chega no poder através de um golpe que ele trama contra o presidente, derruba o presidente, chega ao poder, e aí, enfim, ele fica no poder de 1970 até 2000. Em 2000 ele morre e quem assume o poder é o seu filho. Então a gente pode pensar que Bashar al-Assad, ele nasceu no poder. Ele não teve período que ele não esteve no poder. Ele era filho do ditador e depois ele se transforma em ditador. Então ele também não vai lidar bem com essa questão de ter que sair do poder. E em 2011 ele também vai reagir colocando seu exército contra a população. Bem, estamos falando desse paísinho aqui. A Síria fica aqui, tá? Ela fica ao norte de Israel. Então você tem na porção oeste o Líbano, a leste o Iraque e ao sul Israel. É uma área importante, vou mostrar um mapa um pouquinho melhor ali para vocês. Bem, o seu exército ele começa a atuar também de forma truculenta contra a população. A ONU vai questionar os atos do Bashar al-Assad. Ele realmente não liga muito, tá? Ele é um cara muito próximo do governo chinês e do governo russo, e ele vai fazer uso dessa influência, dessa amizade dele, e ele se mantém no poder até hoje. E a Síria se mantém em guerra de 2011 até 2020. Galera, estamos falando de 9 anos de guerra, uma guerra civil que vai ter vários episódios, né? E o Bashar al-Assad ele passa a ser considerado o pior ditador do século XXI. O pior, obviamente, pelas maldades, pelas crueldades que esse rapaz realiza contra a sua população. Coloquei esse mapinha aqui só para você entender, né, onde que você teve a Primavera Árabe. Então você tem norte da África, que são países árabes, isso é importante que você lembre, e o Oriente Médio. Você nota que os países que estão de preto, Tunísia, Líbia, Egito, e você teve a derrubada, né, do governo. Os governos foram retirados do poder.
Essa corzinha aqui, ó, um pouco mais escura, eu queria de repente um vinho, é onde você tem alguns protestos mais intensos, tá? E aí você precisa pensar que estamos ali falando do caso da Síria, né, onde você tem essa cor aí marcante. Você vai ter esse movimento em outros países, você tem aqui o caso da Palestina, o caso do Líbano, né, e alguns movimentos um pouco mais suaves, né, onde você tem movimentos de reivindicação e uma simples uma calmaria, a população aceita algumas medidas e tudo volta ao normal. O Saara Ocidental, que é um país que vem lutando fortemente com o Marrocos, então a questão aqui é outra. A Mauritânia, o Sudão, né? Você tem Sudão e aqui o Sudão do Sul, e a Arábia Saudita. E alguns movimentos que foram questionados e houve a mudança do presidente, mas sem nenhum tipo de protesto mais intenso. Que é o caso de Marrocos, o caso da Jordânia, o Kuwait, Bahrein, a gente falou aqui o Bahrein e Omã, tá? Então esse é um mapa que mostra para vocês a questão do mundo árabe e o palco da Primavera Árabe, tá? Só para a gente entender um pouco esse mapa, aqui eu tenho o Oceano Atlântico, aqui eu tenho o Mar Mediterrâneo, a gente já começa a ver o contorno da Itália, né? A ilhazinha de Sicília, o sul aqui da Itália, aqui realmente não dá para ver a área da Lombardia, onde nós estamos tendo aí o grande surto do coronavírus, né? Aqui a gente já vê o Mar Vermelho, essa grande saída aqui para o Mar Árabe, uma área muito importante a nível geoestratégico. E a gente vê a Síria aqui, né? Ao norte da Síria você tem a Turquia atravessando facilmente, eu chego até a Grécia, né? A Turquia tem é muito próxima já dos países pertencentes da União Europeia. Bem, avançando aqui, vamos falar um pouco sobre a questão do Iraque. Acho que você está amadurecendo uma questão. Esse grande número de movimentos vai gerar o quê a nível social? Quero que você pense nisso, tá? Você está vendo aqui várias guerras históricas com intervenção estadunidense, sem a intervenção estadunidense, movimentos liderados pela população contra ditadores. Então, realmente, você está vendo bastante coisa. Só que você deve estar pensando, Zé, e o quadro social? O que está acontecendo? Eu não esqueci, tá? A gente vai ter aqui o nosso grande desfecho. Bem, quero que você veja aqui comigo algumas cidades importantes da Síria e do Iraque e algumas ideias aqui, né, mais importantes. Então, de amarelinho você tem o povo sunita, que você nota aí, né, que domina basicamente a Síria. A grande parte aqui do norte do Iraque. De rosa você tem os curdos, então essa área aqui, que é uma área de montanha, né, da área do Iraque. Eu falei aqui dos Yazidis, os Yazidis estão dentro desses grupos. Nós temos de verde os xiitas, né, então essa porção mais ao norte da Síria e essa porção aqui mais ao sul do Iraque, marcada pelo povo xiita. E em alguns locais onde você tem ali algumas listas, né, você tem sunitas e curdos e sunitas e xiitas. Né? Então aqui, sunitas e curdos, sunitas e xiitas. Bem, o que eu quero que você pense? Basicamente, né, você vai ter o nascimento do Estado Islâmico nessa áreazinha aqui, área altamente estratégica do Iraque, né, a área onde você tem a capital, Bagdá, em cidades importantes, principalmente para a produção de petróleo. Você tem aqui a cidade de Tikrit. Tá? A cidade de Tikrit ela vai ser uma cidade muito importante a nível da produção do petróleo. E ao mesmo tempo, lembra que nessa área aqui, você tem a passagem dos dois principais rios do Iraque, né? Os rios Tigres e Eufrates. Então, o Estado Islâmico vai pegar áreas muito próximas aos rios, obviamente para terem ali uma locomoção mais rápida, né? E acesso à água, que nessa área da Terra é realmente muito difícil.
Bem, a partir do instante que eles conquistam essa área de Crypt, eles vão migrar aqui, tá, para a áreazinha que eles chamam de Kirkuk, que é uma área onde eles conseguem ter acesso ao povo Yazid, realizando esse sequestro das mulheres Yazid, realizando esse comércio dessas mulheres. Vão chegar até a cidade de Mossul, que é uma cidade muito importante também por realizar, né, essa aproximação do povo curdo, dos Yazidis ali, e ao mesmo tempo por ser uma área de ligação aqui do norte do Iraque. E aí eles vão se expandir para as áreazinhas, tá, para as cidadezinhas da Síria. Vão aqui rapidamente tomar a áreazinha de Hasaka, que é uma área importante tanto para o controle hídrico como o controle petrolífero. Chegam até Raqqa, onde eles vão nomear essa cidadezinha Raqqa, tá, como a capital do califado deles. Essa vai ser a capital. Eles vão dizer, ó, essa cidade é uma cidade importante, essa cidade ela tem um grande legado histórico, tá? E eles vão se estabelecer na cidade de Raqqa como seu grande ponto culminante, ao mesmo tempo centralizador. Lembra, né, que eles vão tentar vir para a cidade de Hama e Homs e a cidade de Alepo, né, galera, que foi o grande palco de grande massacre dessa guerra. Não sei se você tem alguma imagem, mas se você estiver assistindo essa aula, dá uma pausa nela, vai lá e tenta buscar imagens de Alepo. Realmente, essa cidade vai ser fortemente castigada, vai ser a cidade que mais sofre com os conflitos do exército de Bashar al-Assad contra o Estado Islâmico. Supostamente, Bashar al-Assad vai se refugiar na capital síria, na cidade de Damasco, uma cidade que ela é muito favorável para a fuga, né? Você consegue facilmente chegar até o Líbano, dá para vir por terra ou por água, então é uma cidade onde ele vai conseguir ter esse refúgio de forma mais facilitada. Bem, acho que deu para você ter esse panorama mais amplo, né? E eu quero que você pense agora na questão social. Existem pessoas nesse território. Existem pessoas que não vão aceitar as regras estabelecidas pelo Estado Islâmico, que já não estavam aceitando a postura do Bashar al-Assad, assim como esses outros países que eu estou falando da Primavera Árabe também não aceitam, né, essa postura. Os países que estão sofrendo com a intervenção estadunidense, o Iraque, o Afeganistão, esses países não aceitam isso. E aí? E a população? A população sofre. A partir daí, você pode pensar na questão dos refugiados. A população foge. Quero que você pense nessa imagem, obviamente, a figura da criança. Não só uma criança que está abandonando a sua terra, mas como uma criança que está carregando um grande número de traumas, tá, galera? A criança está abandonando a sua escolinha, os seus amiguinhos, a área onde ela deu os primeiros passos, a área onde ela brincava com os seus pais, e esses pais estão perdendo completamente vínculo com a sua terra natal e perdendo tudo que conquistaram ao longo da sua vida. Então a figura do refugiado, ela é uma figura marcada por sofrimento. Eu quero que você pense nisso. Eu não quero que você pense no refugiado como uma pessoa extremamente revoltada, que quer se vingar de qualquer um. Não, uma pessoa sofrida. Bem, só que você viu também que essas pessoas estão vindo de áreas islâmicas, né? Áreas onde a religião que predomina é o Islã. Se essa pessoa que está vindo para o meu país é islâmica, e dentro do discurso todo que foi criado pelo governo americano, né, dentro da lógica da doutrina Bush, você vai ter uma visão de que esse povo islâmico prega o terror, você gera um novo conceito. Vou apresentar para vocês, apresentei a ideia da xenofobia, a aversão a esse estrangeiro que eu não sei o que ele quer aqui, ele pode de repente roubar o meu emprego, ele vai sobrecarregar
né, os hospitais, vai sobrecarregar as escolas, né? Então ele não é muito bem visto pelo povo que está recebendo, mas a ideia de um outro conceito que está muito na moda, que é a ideia da islamofobia. Islamofobia, né? A palavra aqui, fobia, ela vem de aversão, islamo de povo islâmico. Então você tem a aversão do povo islâmico, tá? Esse sentimento de não aceitação fica muito evidente na política do Donald Trump, né? O American First. Então, em primeiro lugar, o povo americano. Então, o presidente estadunidense, né, em exercício, Donald Trump, ele vai fechar o país para alguns povos, e esses povos, eles são povos islâmicos, e em várias partes da Terra você vai ter também alguns movimentos de não aceitação desse povo islâmico. Tanto que no Reino Unido, né, galera, você teve no ano de 2020, no início do ano de 2020, a assinatura do Brexit, né, a saída da Inglaterra, do Reino Unido em si, da União Europeia, porque eles não queriam aceitar as regras de imigração impostas pela União Europeia. Bem, para terminarmos a nossa aula, estamos no nosso último slide aqui, eu trouxe para vocês um panorama desses refugiados, tá? Então, botei ali, ó, 15 conflitos surgiram ou se reiniciaram, tá com EN, nos últimos 5 anos, deslocando dezenas de milhões de pessoas. Isso aqui é um mapa temático, tá? E ele é um mapa que ele trabalha com a questão de círculos representando o volume de pessoas. Então, quanto maior o círculo, maior a fuga de pessoas, maior o número de refugiados. Esse círculo aqui grande, galera, tá? O país que está no meio é a Síria. A Síria, na época desse mapa aqui, nós estávamos falando de cerca de 11 milhões e meio de pessoas, tá? Só que esse número já é muito maior em 2020. Então, realmente, a população síria sofre uma grande diáspora. Esse mapa é de 2015. Se você pensar, 5 anos depois, né, a quantidade de refugiados é bem maior. Em segundo lugar, aqui, a gente não está falando do Iraque, estamos falando do Iraque, né, que está aqui com uma média de 4 milhões de pessoas. O Iraque, você lembra, né, ele sofre aí, a partir de 2003, a grande presença do governo americano, quando você vai startar essa questão dos refugiados, o assassinato do Saddam Hussein e depois o surgimento do Estado Islâmico, né? Então você nota aí a grande interferência que tem. Temos a República Democrática do Congo, já aqui na África Central. O Congo vem passando por intensos conflitos de vários viés, né, mas principalmente pelo novo colonialismo implementado pela China, né, a grande corrida pelo cobalto, esse recurso tão especial que está sendo explorado. Então, ali com uma média de 4 milhões. Depois você tem o Sudão do Sul, área onde você também tem a presença da China, que financiou a separação do Sudão do Sul, por questão de acesso ao petróleo, uma média de 2 milhões e meio de pessoas. Temos o Paquistão, falamos aqui, né, do Paquistão também, país que fica ao sul ali do Afeganistão, é um país que também tem sofrido bastante, tá, por conflitos internos e vai estar aí como um grande país de fuga de população. Seguindo ali nós temos a Nigéria, esse paísinho aqui, país que sofre com grupos radicais também, né, a presença aqui do Boko Haram, que é um grupo que vai estuprar mulheres, sequestrar mulheres, agir de forma bastante perversa com a população local. Depois nós temos a Ucrânia, esse paísinho aqui, esse país sofre com grande intervenção da Rússia, que não quer perder algumas áreas. A partir daí você teve realmente um grande desdobramento para conflitos internos em vários pontos
do país. Você tem aqui o Mianmar, tá? O Mianmar que foi colônia britânica, esse país era conhecido como Birmania. Se tu pegar um mapa antigo, nem tem Mianmar. O nome desse país vai mudar em 1988, né? Quando ele se torna Mianmar. É um país que sofre ali um conflito um pouco confuso para a ONU, porque esse país tem 88% da população de budistas. Tá? Então você pensa que é um país pacífico, né? A figura do budismo como uma religião da paz, né? Etc. E tal. Só que esses budistas, eles se inspiram no discurso estadunidense e estão realizando uma verdadeira caça ao povo muçulmano, né? Lá você tem um povo que é conhecido como Rohingyas, né? Os Rohingyas estão sendo caçados pelos budistas. Rohingyas, eles representam basicamente 5% da população que foge para um país aqui ao norte chamado Bangladesh. Então, Mianmar sofrendo por conflitos étnicos religiosos, tá? Depois nós temos ali conflitos no Mali, conflitos também de cunho étnico-religiosos. Enfim, nós temos vários outros conflitos, né? Ali você tem o Iêmen, a gente falou do Iêmen, né? O Iêmen foi onde você teve ali também a Primavera Árabe, e aí com a saída dos líderes, esses países da Primavera Árabe não conseguem depois ter uma outra figura representativa. São áreas onde o Estado Islâmico também vai se impor ali, tá? Você tem a questão da Líbia, eu já falei, né? A Líbia, ela foi também um país que sofre, né, com a Primavera Árabe. O Burundi, uma questão aqui também ligada à exploração de recursos, um país que se forma, mas não vai ter muita representatividade, assim como a Costa do Marfim, uma área onde você também tem muitos conflitos sociais por questões de recursos, e o Quirguistão, né, onde nós temos as manifestações de mulheres que são fortemente reprimidas pelos homens, né? As mulheres não conseguem ganhar representatividade no Quirguistão. A população masculina vai reagir de forma bastante truculenta aos processos que estão acontecendo nesse país. Tá bom? Gente, queria muito agradecer vocês, né? Em primeiro lugar, a parceria de estarem comigo até aqui. Gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito pela equipe do Camões, tá? Agradecer aí a toda a nossa equipe técnica que está trabalhando com a gente aqui, né? Que está atrás das câmeras, que vocês não têm o prazer de conhecer, e deixar aqui meu grande abraço, tá? E a minha boa sorte aí para os concursos que vocês estejam estudando. Um grande beijo!